Por que o Donald Trump vai voltar para a Casa Branca? Vou explicar do ponto de vista espiritual, ok? E em 2022, eu estava em Littleton, que é uma cidade mais ou menos a 1 hora de Boston, e eu levei meu filho no parquinho, na época ele tinha 5 anos, e a gente ficou lá brincando no parquinho público da cidade, até que chegou uma mãe com uma outra criança, os dois começaram a brincar, e aí eu comecei a falar com a mãe. E aí a mãe me falou que ela era uma ucraniana, que ela tinha mudado para os Estados Unidos no começo dos anos 2000, que ela estava lá há muito tempo, e a gente começou a conversar. Ela me contou uma historinha. Ela estava na escola pública, ali numa cidade perto de Littleton, que é mais ou menos 1 hora de Boston, e essa escola pública, a filha dela tem 9 anos, tinha 9 anos na época, essa escola pública chegou, dentro da sala de aula, uma professora chegou e falou para ela, você não tem gênero, você pode escolher se você quer ser menino ou menina, você pode escolher. E aí, ela ficou revoltada, né? Isso daí que a menina veio contar em casa. O pai dela queria, inclusive, ir lá na escola e fazer um escândalo. Isso não aconteceu. Mas a seguinte conclusão que a gente tomou: uma criança de 9 anos não tem maturidade emocional, não tem maturidade mental. Inclusive, isso não é assunto para uma conversa com uma criança de 9 anos. Isso não é assunto, tá? Porque uma criança de 9 anos ainda não tem o corpo mental, o corpo emocional, nem o corpo espiritual desenvolvido o suficiente para ter discernimento e tomar esse tipo de decisão, ok? Um outro aluno meu chegou para mim e falou, detalhe, Massachusetts, perto de Boston, é um estado 100% democrata, é um paradise state, né? Você pode, imigrantes legais não podem ser presos pela polícia, etc, tá? Aí outro aluno meu me deu um ponto de vista, inclusive, que eu concordo plenamente. Essa agenda woke tem um viés que é pior do que a gente imagina. Por quê? Porque do ponto de vista espiritual, a alma não tem sexo. Você uma vida nasce homem, outra vida você nasce mulher, aí homem de novo, aí homem, aí mulher, assim, não, a alma não tem sexo, tá? Só que quando você foca tanto na sexualidade do seu corpo, o que você está fazendo? Você, a alma, está se identificando com o corpo. Toda vez que você, a alma, se identifica com o corpo, e você acha que você é o corpo, o seu desenvolvimento espiritual diminui. A sua conexão com Deus diminui. Por quê? Porque você é a alma, você não é o corpo, tá? Então, essa assim, eu tenho nada contra a gay, lésbica, assim, a gente ensina aqui na escola, na própria na York Garage, a alma não tem sexo. Então, o que você quiser, tá ok. O problema é o seguinte, se você fica o tempo todo se identificando com o corpo, você corta a sua conexão espiritual, porque você não é o corpo. Então, toda essa ideologia woke, ela está muito focada no ponto de vista físico, em vez de focar no ponto de vista espiritual. O que é focar no ponto de vista espiritual? Eu sei que a alma não tem sexo, eu posso amar uma pessoa de outro sexo ou do mesmo sexo, e beleza. Só que eles ficam o tempo todo, não, vou cortar minha genitália, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você faz isso, você está cada vez mais se identificando com o seu corpo físico, ou seja, a sua conexão espiritual diminui, tá? Então, isso eu acho que é do ponto de vista principal, porque os democratas estão muito apegados a essa ideologia de gênero, e isso faz com que as pessoas foquem no corpo físico e não foquem que elas são um ser espiritual, luz divino, amor divino, poder divino, e que essa é só mais uma vida, e que você pode nascer homem, você pode nascer mulher, e isso não importa. O que importa é que você é a alma. Claro, esse é o mais importante. Além disso, do ponto de vista espiritual, existe, na década de 60, 70 nos Estados Unidos, quando começou uma grande campanha contra empresas de cigarro, essas empresas viram que elas não iam ter uma vida longa, né? Porque o cigarro ia acabar sendo proibido, o consumo de cigarro diminuiu drasticamente. Então o que elas começaram a fazer? Elas começaram a comprar indústrias de comida. E elas começaram a usar a mesma tática que elas usavam na indústria do cigarro, na indústria de comida. Então eles começaram a mudar as características das comidas que as pessoas comiam e colocar coisas que fazem a pessoa ficar viciada na comida, viciada no açúcar, na farinha, etc. Se você olhar, por exemplo, na década de 60, o que tinha numa bolacha de água e sal nos Estados Unidos? Eram 3 ingredientes, farinha, sal e mais alguma coisa, e ovo, sei lá. Hoje em dia tem 50 ingredientes, e vários desses ingredientes são produtos químicos, que o preço é bem barato, mas que fazem as pessoas ficarem viciadas naquela comida. E isso, quando começou a acontecer, na década de 60, 70, começou a ter essa crise de obesidade dentro da sociedade americana. Por quê? Por causa da compra das indústrias de comidas, pelas indústrias de cigarro e pela transformação da comida em comidas viciantes. E um dos caras que mais combate isso, que vai trazer, porque o seu corpo físico tem que ser saudável para você ter uma conexão espiritual. O Senhor Jesus falou que o corpo é o templo do Espírito Santo.
Então, seu corpo é o templo da sua alma vive naquele corpo. E aquele corpo precisa estar saudável, é claro. Uma das pessoas que mais apoia esse combate nessa indústria alimentícia, que gera milhões de doenças, de problemas de saúde, etc., nos Estados Unidos, é o cara que estava concorrendo independentemente e começou a apoiar o Trump, que é o Bob Kennedy. Esse cara é independente e ele, assim, a vida inteira dele, ele está focado em ajudar e a parar essa mudança, tá claro? Então, assim, para a alma, para as almas, isso é espetacular, porque vai mudar a longo prazo as comidas que são oferecidas, a fast food, né, que é oferecida nos Estados Unidos, vai trazer uma saúde geral melhor e as pessoas vão conseguir exercer mais a espiritualidade, seja ela religião, práticas de yoga, etc. Tá? Então, esse é outro ponto de vista espiritual, porque o Donald Trump ganhou. Além disso, Deus ele trabalha com a lei do mínimo desperdício. Então, por exemplo, se você gera muita coisa e você gasta aquilo de uma maneira desordenada, você desperdiça, isso gera pobreza. Isso é uma das causas de pobreza do Brasil, inclusive, que o Messi falou. O desperdício de comida no Brasil é tão grande que faz com que haja essa pobreza generalizada. Então, uma das causas da pobreza no Brasil é o desperdício, tá? E esse desperdício ocorre a nível municipal, nível estadual e a nível do país. E a gente não está falando só de comida, a gente está falando de desperdício de dinheiro, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa trabalha 6 meses do ano para pagar imposto, que é o caso do Brasil, e você desperdiça esse imposto que é pago, você está perpetuando um karma de pobreza que não vai acabar. Entendeu? Então, por isso que o pessoal fala, o Brasil é um país do futuro. Não é. O Brasil é um país do futuro daqui 8.000 anos, na próxima Eldorado. Você, seu neto, seu bisneto, tataraneto, não irá ver um Brasil super próspero, etc., como os países escandinavos ou americanos. Isso não vai acontecer agora. Por quê? Porque precisa de uma mudança profunda na sociedade para isso acontecer. Tá? Nos Estados Unidos, você tem que trabalhar vários meses do ano também para pagar imposto. Só que desde quando os Estados Unidos foi criado, foi desenvolvido várias agências governamentais, que várias delas têm a mesma função, ou a função dela entra em conflito com a função de outra. E um dos caras mais ricos do mundo, se não for o cara mais rico do mundo, sabe disso, que é o Elon Musk. E esse cara, o Elon Musk, que é um bilionário americano, vai ser encarregado pelo Donald Trump para eliminar esse desperdício. Então, assim, do ponto de vista espiritual, você eliminar o desperdício, você perpetua a prosperidade no país. E você deixa de gerar karma negativo. Então vai ter até uma agência nova sendo criada nos Estados Unidos, que vai ser para eliminar as outras agências. Vai ser a agência de Government Efficiency Program, né? Agência do governo eficiente, alguma coisa do gênero, que vai ser criada pelo Elon Musk. Então isso com certeza foi um fator kármico, um fator espiritual que influenciou bastante essa vitória do Donald Trump. Lembra que a gente só está falando de fatores espirituais, eu estou expondo o lado espiritual da história. Tá? Outra coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma repetição, na realidade, do que aconteceu em 1980. Em 1980, o presidente democrata, na época, que era o Jimmy Carter, falou que todos os cubanos eram bem-vindos nos Estados Unidos. E aí o Fidel Castro, que era o ditador cubano, falou, pô, tá bom, então o que ele fez? Ele esvaziou todas as prisões de Cuba e mandou eles para barco para os Estados Unidos, para a Flórida. Isso ficou até imortalizado no filme do Al Pacino, que chama Scarface. Depois, se vocês não assistiram, assistem, que é muito legal. Então eles esvaziaram as prisões e mandaram esses prisioneiros para os Estados Unidos. O que aconteceu nesse último governo democrata? Quando eles falaram para os imigrantes ir para os Estados Unidos, foi isso que aconteceu. Vários países da América Central, da África, do Oriente Médio, pegaram todas as pessoas que cometeram crimes, assassinatos, mortes, etc., e pegaram essa turma e mandaram para os Estados Unidos. Só que não é karma nos Estados Unidos, quer dizer, é karma, mas ao mesmo tempo não é karma que isso continue de ser o país que, todos os caras que fazem coisas horríveis em outros países são enviados para lá. Então, isso fez o Jimmy Carter perder, esse caso de Mariel, fez o Jimmy Carter perder a reeleição nos Estados Unidos em 1981, e aconteceu exatamente a mesma coisa agora. O Biden não conseguiu se reeleger, a Kamala não conseguiu se reeleger, porque fizeram a mesma coisa, esvaziaram prisões da América Central, da África, do Oriente Médio, etc., e mandaram essa galera para os Estados Unidos. Então, a quantidade de imigrantes ilegais e a quantidade de assassinos, terroristas, a gente não sabe, né, que foram enviados para lá, é muito grande. Só que, do ponto de vista espiritual, isso não é bom. Por quê? Porque os Estados Unidos, querendo ou não, é uma âncora para o planeta. Né? Então, se ele vai mal, o mundo inteiro vai mal. Querendo ou não. Por quê? Porque o mundo inteiro é dependente um do outro. Então, tem como você deixar um país que hoje é a maior economia do mundo e mal e não acontecer nada com os outros países. Você tem um espirro lá nos Estados Unidos, o dólar sobe, o dólar desce, inclusive o dólar hoje está com o pior preço desde a criação do Plano Real, por causa do que está acontecendo, entendeu? Então, esse é outro ponto de vista espiritual
a imigração, e a imigração de pessoas que não são compatíveis com a sociedade americana, tá? Terroristas, criminosos, etc. Isso que eu quis dizer, ok? E aí você tem também as guerras. Hoje, os donos de todas as televisões e canais de comunicação dos Estados Unidos são três fundos, que chamam BlackRock, State Street e Vanguard. Os caras são donos da ABC, da CBS, da CNN, etc. Tá? E esses caras também são donos das maiores empresas de guerra, inclusive eu já falei isso em outro vídeo, que é a Northrop Grumman, Lockheed Martin, que são empresas que produzem mísseis, produzem aviões de guerra, ou seja, todo o complexo bélico industrial americano. Tá? Então, como os Estados Unidos, como o Trump foi o único cara que não começou nenhuma guerra, para eles isso não é um bom negócio. Então, é legal para eles que os Estados Unidos comece guerra, que esteja uma confusão no mundo inteiro. Por quê? Porque cada míssil que Israel manda lá para a Palestina ou para não sei aonde custa 10 milhões de dólares, 1 milhão de dólares. Quem produz isso? Essas empresas que eu falei, que são do mesmo grupo que é dono das redes de televisão. Esses três são os BlackRock, Vanguard, State Street. Tá? Então, assim, guerra é uma coisa que traz muito sofrimento e é uma coisa espiritualmente horrível, entendeu? Então, o fato de um presidente ser eleito e é um cara que na última presidência não gerou nenhuma guerra, é meio óbvio. Isso é meio óbvio que é um ponto, assim, uma nota 10 do ponto de vista espiritual, porque o cara vai chegar no poder, vai tomar o poder e vai tentar de tudo, inclusive já falou isso, parar essas guerras, tá? Para a humanidade é espetacular, para as empresas que são produtoras de armamentos não é espetacular. E como o dono da empresa produtora de armamento é o mesmo dono dos canais de televisão, né, cara, por isso que todas as televisões americanas, etc., inclusive aqui no Brasil, tá? A Globo, acho que é o BlackRock também deu participação da Globo, são contra o Trump. Por quê? Porque o ganha-pão deles vai estar em perigo, tá claro? Mas é meio óbvio, né, que do ponto de vista espiritual é melhor você colocar um presidente que não vai ter guerra, não vai criar novas guerras e vai tentar parar as guerras que estão acontecendo, do que colocar um presidente que é um puppet que vai continuar seguindo o status quo, que é o que aconteceria se fosse o Biden ou a Kamala, tá? Outra coisa que as pessoas não estão falando é que o Trump vai acabar com o planeta porque ele é a favor do petróleo, isso, aquilo. Pode até ser, tá? Que ele é a favor do petróleo, etc. Mas vocês têm que entender que o cara que vai ser o braço direito dele na administração é o cara que desenvolveu e é dono da maior indústria de carros elétricos do planeta. É o cara que tem bateria, tem energia solar, faz teto solar para as casas. Então é um cara que é a favor do meio ambiente. Então, querendo ou não, eu acho que esse cara vai ter um peso muito grande nas políticas americanas e eventualmente ele vai conseguir fazer com que esse foco na indústria de petróleo, de gás, de óleo e gás não seja tão ruim quanto as pessoas estão imaginando, entendeu? Porque, querendo ou não, é um cara que tem a empresa que mais ajuda na criação de carros elétricos. Se bem que tem aquela outra coisa também, tá, gente, que muitas pessoas não sabem. Um carro elétrico, para neutralizar as emissões que são necessárias para a construção de um carro elétrico, tem que rodar 100 mil quilômetros ou mais. Então, se você compra um carro, estou chutando, tá? Não lembro se é 80 ou 100 mil quilômetros, 100 quilômetros são milhas. Mas tem um estudo feito que carros elétricos, para ele ser carbono zero, que as pessoas imaginam, né, que é carbono zero quando compra um carro, ele tem que rodar pelo menos 100 mil quilômetros. E que não acontece. Quer dizer, no Brasil não acontece, mas nos Estados Unidos acontece. Então, assim, também é um grande poluidor. Também, se você colocar as minas de lítio na África, você vai ver que é uma grande poluição. Então, assim, não é porque o carro elétrico está salvando o meio ambiente. Mas você tem um cara que, por exemplo, gosta de energia solar, que faz teto solar, que desenvolve baterias, etc., como braço direito do presidente, com certeza vai ajudar a diminuição de emissão de poluentes. Tá? Então, assim, também é bom para o planeta, espiritualmente também é bom para o planeta. A gente não quer que ninguém corra por intoxicação de poluição, etc. Tá claro? Então, assim, esses são alguns pontos que explicam por que, claramente, o Trump foi o vencedor dessa eleição e não foi a Kamala. Tá claro? E você tem que entender também, gente, se você acredita em Deus, etc., Deus sempre tem uma visão que às vezes a gente não enxerga, entendeu? Então eu estou falando parte, eu estou falando algumas coisas que eu enxergo que são positivas para a eleição do Trump, mas obviamente tem várias coisas que eu não enxergo, que Deus tem planejado, que a gente não enxerga, e foi por isso que isso aconteceu, tá claro? Então é isso, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e namastê!